Semana decisiva pro Fluminense. Podemos, na sexta-feira contra o Vasco lá em Xerém, voltar a uma final de campeonato estadual, coisa que não acontece desde 2021. Informações sobre essa possível final, um pouco mais de análise sobre a vitória no jogo de ida e informações sobre a Copinha Feminina você vai ter aqui nesse vídeo de notícias do nosso futebol feminino. Primeiro, duas coisas. Aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho, mas se inscrever é o mais importante. Nós precisamos chegar em 1000 inscritos no nosso canal, ganhar muito mais relevância no YouTube e ser entregue para a nossa torcida que acompanha muito futebol masculino aqui no YouTube. Então, por favor, se inscreva, manda pro seu amigo, pra sua amiga que acompanha o futebol feminino ou o vôlei feminino, que também é a pauta aqui do canal. E outro recado é que a gente não pode fugir do assunto, mesmo aqui sendo focado em futebol feminino, que hoje é 4 de novembro, faz um ano da glória eterna do futebol masculino lá no Maracanã. Por isso eu estou com essa camisa, porque foi o modelo utilizado pelo time naquela partida e a camisa que eu estava utilizando no Maracanã naquela final. Estava lá sem trabalhar, graças a Deus. Se não me engano, foi o último jogo que eu fui de arquibancada com mando do Fluminense foi esse. Eu fui esse ano contra o Corinthians na Neoquímica Arena de arquibancada, mas o último de arquibancada com mando do Fluminense eu tenho quase certeza que foi Boca Juniors e Fluminense, 2-1 Fluminense no Maracanã em 4 de novembro de 2023. Então, que essa data possa emanar nessa semana uma classificação para a final, um título carioca do feminino que nunca veio, seria um título inédito, o Fluminense nunca nem foi campeão no feminino adulto, que essa data possa trazer boas energias pra gente, quem sabe, em 2025, conquistar a vaga para Libertadores Feminina pela primeira vez e em 2026 ser campeão da glória eterna também no feminino. Não custa sonhar e o primeiro passo que a gente tem é fechar o ano com o título carioca. Sobre a semifinal, eu quero começar trazendo alguns dados para mostrar o quão importante, quão relevante foi essa vitória pro Fluminense. Além da vantagem pro jogo de volta, o Fluminense feminino tem um aproveitamento muito ruim em clássicos em sua história. São 32%. Eu tô olhando para aqui que tá anotado, tá? São 32% de aproveitamento em clássicos. São 47 jogos contra Botafogo, Flamengo e Vasco na história do futebol feminino. O Fluminense só ganhou 11 e perdeu 24. O único dos 3 rivais que o Fluminense tem vantagem é o Vasco, justamente o rival que a gente acabou de vencer. E se Deus quiser, venceremos de novo na sexta. Então, isso mostra o peso que o Fluminense teve de ir lá, fora de casa, no Nivaldo Pereira, ganhar esse jogo de ida por 2-0, consolidar uma boa vantagem pro jogo de volta, botar um pezinho, ainda não vou me emocionar muito, mas botar um pezinho na final do estadual de 2024. O Fluminense não joga a final do estadual desde 2021, então seria muito importante 3 anos depois, a gente voltar a uma final de campeonato carioca feminino. Sobre esse jogo de ida, a gente pôde observar, eu até falei isso no vídeo de pós-jogo, que o Fluminense estava muito bem na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. A ofensiva, eu dou muito mérito a isso, claro, além do Hoffman e dos treinamentos da equipe, ao fato da dupla de ataque ser Lourdinha e Keké, são 2 jogadoras altas muito boas no jogo aéreo. A Lourdinha, inclusive, dá a cabeçada no travessão que vira um rebote pra Verônica fazer o gol. A Yasmin também foi muito importante na bola aérea, ela atuou muito, levou muito perigo nos cruzamentos, o Fluminense mandou muitas faltas pra área, então ela foi também muito participativa. E a bola aérea defensiva se destacou pra mim o nome que pra mim foi a craque do jogo lá no Nivaldo Pereira, que é a goleira Letícia. Ela conseguiu cortar muitos cruzamentos, muitas chegadas perigosas do Vasco pelo alto. O jogo poderia não ter sido 2-0 se não fosse a Letícia indo tão bem no jogo aéreo. Então o Fluminense trouxe esse ponto positivo. Eu destaquei isso também contra o Resende na última rodada, porque o Fluminense estava explorando muito a bola aérea e isso estava me incomodando contra o Resende. Eu falo na transmissão aqui do canal, que o Matheus Matos narrou e eu comentei, que o Fluminense precisava botar a bola no chão, porque a gente é muito mais time que o Resende, não tinha por que ficar jogando tanto com bola aérea. Mas agora a gente percebe, vendo a semifinal, que pelo jeito é treinado, né? É treinado, é o objetivo do time, levar perigo com essa jogada, porque tá dando certo. O Fluminense tem jogadoras pra isso e sabe se defender também nessa jogada. Então, retiro o comentário que eu fiz de Fluminense e Resende, já que é a jogada que tá dando certo, que continue assim na sexta-feira lá no estádio Marcelo Vieira e numa possível final nas próximas 2 semanas. Sobre uma possível final, a gente tem que olhar também para a semifinal do outro lado, né? O jogo de ida entre Flamengo e Botafogo aconteceu na Gávea, o Flamengo venceu por 2-1, tem uma leve vantagem pro jogo de volta. Ainda não consigo cravar quem vai passar, porque o Botafogo, apesar de ter caído para 2, tá jogando muita bola no Carioca, e o Flamengo, apesar de ser um time da A1, não passou nem pro mata-mata, não era o que eu esperava. O Flamengo esse ano virou a equipe de futebol feminino do Brasil com mais investimento, mais do que Palmeiras e Corinthians, e não chegou nem no mata-mata, e só vem jogando um futebol cada vez mais
devendo, vou usar a palavra devendo. Então, 2-1 Flamengo em casa, eu acho possível o Flamengo segurar essa vantagem no mando do Botafogo e acho muito possível o Botafogo virar também. Lembrando que a vantagem do empate é do Botafogo, então o Botafogo só precisa de uma vitória simples para se classificar. 1-0, 2-1, 3-2, já classifica o Botafogo, o empate é do Flamengo. E esse jogo, lá no site da Ferg, ainda tá com o mando de campo a definir. Tá marcado sábado, mando de campo não, estádio. Tá marcado sábado, 3 da tarde, a definir o estádio. E eu acho que ainda tá a definir, e aqui um palpite, porque o Botafogo tá tentando mandar esse jogo pro Engenhão. O Botafogo não tem problema de gramado no Engenhão, né? Não tem problema de ter muitos jogos lá porque é sintético. E sábado à tarde, o Botafogo masculino joga no Engenhão, se não me engano, contra o Cuiabá. Então eu acho que ainda tá a definir, porque o Botafogo deve estar tentando um remanejamento de data. Talvez passar esse jogo para de manhã, no próprio sábado, ou pro domingo, ou pra sexta, como o Fluminense fez. Eu acho que é esse movimento que deve estar acontecendo nos bastidores, porque se fosse para mandar em São Cristóvão, já tava lá o nome. Assim como o Fluminense sabia desde o começo que seria em Xerém, eu trouxe aqui para vocês e escutei lá no Fluminense Resende que clássico o Fluminense manda em Xerém. O Fluminense tem um mando de campo mais forte em Xerém, então o clássico leva para lá. Já sabia desde o começo, tá lá no site da Ferg, jogando Marcelo Vieira. Então, se o Botafogo soubesse que jogaria no Ronaldo Nazário desde o começo, não tinha por que estar definido. Eu acho que o Botafogo tá tentando levar esse jogo pro Engenhão. E por que isso é relevante pra gente? Porque se o Botafogo passar pra final e for nosso adversário, caso a gente também passe, um dos jogos seria no Engenhão, né? O Fluminense, eu já trouxe aqui a informação também, vai mandar o seu jogo da final, caso esteja lá no Estádio Luz Brasileiro. Pelo que parece, o Fluminense tem um contrato com o Estádio Luz Brasileiro para alguns jogos do feminino e falta um jogo no contrato assinado para esse ano. Então o Fluminense vai levar o seu jogo de mando de campo de uma possível final para lá. E caso seja contra o Botafogo, existe uma chance grande de ser no Engenhão também. Então é um estádio mais convidativo para o torcedor do Fluminense, que às vezes tem dificuldade de ir para Xerém, de ir para o Nivaldo Pereira, como foi nesse. A Gávea não tem público, então é um estádio muito mais convidativo. Então seriam duas finais em estádios bem acessíveis. Seria bem legal caso isso acontecesse. Se for Fla-Flu, é capaz de ser os dois no Luso Brasileiro. Podia ser no Maracanã, né? Os dois times são, enfim, não vou entrar nesse mérito não, porque é perder tempo. Mas se for Fluminense e Botafogo, pode ser um no Lúcio e no Engenhão. Então teremos uma possível final, tomara que o Fluminense esteja lá, mas teremos uma possível final muito bacana. E lembrando, a transmissão da final vai ser da TV Brasil. Ainda tem esse detalhe, o Fluminense chegando na final, pela primeira vez, vai ter o jogo da sua equipe feminina transmitido em TV aberta. Ainda vai ter esse marco histórico. Então, Fluminense, vamos pra final, pelo amor de Deus. A gente só precisa não tomar 3 de saldo do Vasco. A gente pode perder até por 2-0, mas vamos ganhar de novo sexta. Só mais uma coisa sobre esse jogo passado. Eu trouxe a informação aqui no canal, no Instagram e no Twitter sobre os cartões errada. Eu trouxe a informação de que a Giovana Alves tinha tomado o terceiro amarelo e estava suspensa. Eu tinha trago a informação de que a Karina tinha tomado o segundo e ia passar a jogar pendurada. Isso não é verdade. Os cartões foram zerados ao final do turno. As jogadoras começaram a semifinal com 0 cartões. Então, não temos jogadoras suspensas. O que temos é o seguinte: a goleira Letícia, a Giovana Alves, a Nath Branco e a Karina tomaram um cartão amarelo. Se elas levarem outro, nesse jogo da semifinal, por exemplo, elas passam a jogar penduradas. Isso sim, mas elas entraram na semifinal com 0 cartões. Então, feito aqui a correção, a Giovana Alves não está suspensa e a Karina não está pendurada para o próximo jogo. Para fechar, o último assunto desse vídeo é a Copinha Feminina. A Copinha começa lá em São Paulo, obviamente, no dia 28 de novembro, ou seja, um sábado depois do segundo jogo da final do Carioca. Isso é relevante pro Fluminense porque, primeiro, pra gente saber as datas que o Fluminense joga. Eu vou tentar estar em São Paulo em alguns desses jogos, não sei, em alguns dos jogos da Copinha, se o Fluminense passar de fase principalmente. Não consigo estar no começo da competição pelos compromissos de trabalho aqui no Rio de Janeiro com o futebol masculino. Então pretendo estar lá em alguns jogos de fases mais agudas, que o Fluminense, se tudo der certo, estará. E o importante de começar dia 28 é que o Carioca adulto acaba dia 21, um sábado antes. Então o Hoffman pode continuar usando tranquilo as jogadoras do Sub-20 que estão sendo relacionadas, que é o caso da Carioca, da Júlia Ferreira. No último jogo não estavam, mas o Hoffman vem usando também a Luísa Rosa e a Lamis. Então essas quatro, e a Tainá também, já usou, a goleira. Então o Hoffman pode continuar relacionando essas jogadoras se precisar tranquilamente pro Carioca adulto, que não vai desfalcar pra Copinha e muito menos a Copinha desfalcar pro Carioca. Não vai conflitar. Sub-20, depois que acabou o Campeonato Carioca da categoria, que perdeu a final pro Flamengo, teve uma semana de folga, voltou a treinar pra Copinha e essas 5 jogadoras têm sido bastante utilizadas no adulto, enquanto se preparam pra Copinha, né? Então,
Não vai ter conflito, as jogadoras podem ser usadas pelo Hoffman se precisar e estarão em São Paulo para a Copinha normalmente. Beleza, galera? É isso. Vídeo de começo de semana, 4 de novembro, como eu falei, uma data mais do que especial pra gente, mas um vídeo focado no futebol feminino aqui, que é a proposta do canal. Então se você gosta de futebol feminino, se você ficou até aqui assistindo o vídeo até o final, porque você tá interessado muito no nosso feminino, então se inscreve, cara. Vai ter vídeo aqui quase que diário sobre futebol feminino, sobre o nosso vôlei também. Se você tá aqui só pro futebol feminino, dá uma chance pro vôlei, cara, porque também é um time feminino que precisa de visibilidade. No caso delas ainda é outro esporte, né? Elas ainda apanham por ser esporte olímpico. Então, se você quiser ficar aqui só pro futebol feminino, seja muito bem-vindo, não tem problema nenhum. Mas eu também te convido a dar uma chance pro vôlei, por que não? Aproveite os conteúdos do canal aqui, porque eu tô sempre em loco, sempre entrevistando jogadora, sempre trazendo informação de bastidor. Eu normalmente consigo trazer informação de quem treinou bem, qual vai ser a escalação e por aí vai. Então, siga aqui o canal, se inscreva, siga lá no Instagram também, @time de guerreiras, mas aqui no YouTube se inscreva, precisamos de 1000 inscritos. Deixa o like no vídeo, ativa o sininho pra você ser avisado dos próximos vídeos. Amanhã eu vou soltar um vídeo de análise da rodada da Superliga, porque tem jogos hoje, eu vou esperar acabar pra ver os jogos que faltam e analisar a rodada, como ela foi pro Fluminense. Na quarta e na quinta vai ter conteúdo também, porque eu tô sempre apurando notícia. E sexta-feira, Fluminense Vasco lá em Xerém, vídeo de pré-jogo às 5h30 da manhã. Vídeo de pós-jogo eu gravo lá em Xerém mesmo, assim que acabar a partida, e já subo no YouTube pra vocês acompanharem, beleza? É isso, um beijo, um abraço a todos e todas e valeu!